Quem foi Jó? Quais as lições que nós podemos aprender com o sofrimento desse personagem? O livro que traz o nome dele é verdadeiro ou é uma ficção? Quais os conselhos que podemos dar para uma pessoa que encontra-se em luto por ter enterrado seus próprios filhos? Fique conosco, estaremos conversando sobre esses assuntos e outros na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, eu sou o pastor Célio Augusto. Seja bem-vindo ao canal EBD Visual. Esse canal tem como meta trazer aqui subsídios para a nossa escola bíblica dominical, mais precisamente as lições adultos, e também nessas videoaulas nós colocamos alguns subsídios em slides no formato PowerPoint, para que você possa usar na sua aula, caso você queira. Se a sua igreja tem um data show, se a sua igreja tem uma televisão, você pode usar como mais um subsídio para a tua aula. Eu tenho certeza que será de bom grado. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu peço para você que venha curtir o nosso canal, também se inscrever e também compartilhar. Talvez você conheça algum professor que precise de subsídios para as lições da escola dominical, e nesse canal você encontra alguns. Eu tenho certeza que será uma bênção para a tua vida e também para os seus alunos. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre relacionamentos em família. É a lição desse segundo trimestre, que já encontra-se aí caminhando para o seu término, e tem sido lições que têm falado profundamente, mostrando aqui alguns inimigos da família, particularmente para mim mesmo, que pela misericórdia de Deus sou professor da escola dominical. Está sendo um trimestre maravilhoso. Eu tenho certeza que também para você da mesma forma. Vamos para a nossa lição. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 10, que traz como tema quando os pais sepultam os seus filhos. Hoje nós estaremos conversando aqui e tratando de um tema bastante delicado. É um tema onde somente pelo Espírito Santo é que uma pessoa pode passar por isso, por esse fato, e também ao mesmo tempo, somente pelo Espírito Santo é que alguém consegue dar algum conselho, dar alguma palavra de alento numa hora tão dura, tão amarga como essa de enterrar os seus próprios filhos. O texto áureo da nossa lição encontra-se na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 9, que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A nossa verdade prática diz dessa forma: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar com quem não tem mais esperança. Então, fica aí um alerta, desde já, na verdade prática, que além de corrermos o risco de passar por esse acontecido, nós também somos chamados para estar oferecendo alguma esperança para aquela pessoa que está passando por isso. E eu tenho certeza que através dessa lição, muitos serão capacitados pelo Espírito Santo para dar uma palavra de alento para alguém que esteja passando por essa situação. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Jó, capítulo 1, versículo 13. Depois nós vamos para o versículo 16 ao 19. Não vamos fazer a leitura como de costume, para podermos ganhar tempo. Muito bem. Como disse, nós vamos tratar aqui de um assunto bastante delicado, muito delicado.
é um assunto que carece de uma atenção especial, porque não é somente o pastor da igreja que ele é chamado para dar uma palavra de alento para uma pessoa que está passando por essa tragédia, que é a perda ou enterrar os seus próprios filhos. Então nós vamos estar estudando, é um assunto delicado, mas é um assunto de extrema importância. Talvez você que está ouvindo aí e assistindo esse vídeo, talvez você conheça alguém que perdeu seus filhos ou um filho e não consegue passar por isso. E até hoje ainda enfrenta muita dificuldade nessa situação. Como nós podemos estar passando por isso? Pela lógica humana, é que o certo é os filhos enterrarem os pais. Mas quando acontece ao contrário, é uma dor ainda mais imensa. Enterrar os próprios pais já é uma dor, mas o pai e a mãe enterrar seus próprios filhos é uma dor inexplicável. Então, aconteceu aqui uma inversão na lógica humana. Por que que isso é uma dor insuportável? Porque ali ele está enterrando os seus frutos, ou o seu fruto, caso de uma pessoa. O fato que nós vamos estudar aqui foram vários. Então o pai ali está enterrando o seu próprio fruto, né? O fruto que viu nascer, o fruto que muitas vezes viu crescer, o fruto que viu ali correndo dentro de casa, e por aí vai. Esse pai, essa mãe também está enterrando ali a sua descendência. Nesse caso aqui, que nós vamos estudar também, cidadão aqui, o personagem que nós vamos estudar, ele enterrou todos os seus filhos. Não ficou um para contar a história. Então, a dor, com certeza, desse homem foi muito insuportável. E por último lugar, por que que é uma dor insuportável? Porque também, além de estar enterrando os seus frutos, além de estar enterrando a sua descendência, eles estão enterrando os seus filhos. Aqueles que saíram de você, aqueles que são sua semente. Então é um assunto bastante delicado, mas é necessário falar sobre isso. Eu, desde que me conheço na Assembleia de Deus, eu não lembro de uma lição falando exclusivamente disso. Nós já tivemos lição falando sobre o livro de Jó, mas tratando especificamente sobre esse assunto, eu não lembro. Pode ter tido outras, mas eu não me lembro. Nós já tratamos também, nesse trimestre, de alguns pais que tiveram que enterrar os seus filhos. Nós tivemos o caso de Jacó, que pensou que o seu filho tinha morrido. Aqui ele não enterrou. Aqui foi um problema que muitos enfrentam de não encontrar mais o filho. Aí aqui a dor é muito maior mesmo, porque pelo menos enterrando você está vendo ali, está dando o último adeus ali para aquele corpo. Mas quando não vê, a dor triplica com toda certeza. Então nós observamos que para Jacó, ali também foi uma morte, foi uma despedida e foi uma dor insuportável. Nós observamos também na lição de Ruth, Noemi enterrando seu esposo e depois, passado algum tempo, enterrando seus 2 filhos. Então, e nós vimos aqui sobre a questão da crise existencial na vida de Noemi, onde ela começou a dizer o que Jó também fala muitas vezes. Por que que eu existo? Por que que eu nasci? Não fiquem alegres. Naquele dia que nasceu um bebê chamado Jó, não fiquem alegres.
E Noemi também teve essa crise existencial de dizer, olha, eu saí cheia, estou voltando vazia. Não me chame Noemi, chame Mara, porque meu nome agora é uma pessoa amarga. Então nós observamos aí sobre a questão de Noemi. E nós vimos também na lição sobre Eli e Samuel, particularmente, nós observamos aqui Eli tendo também que ficar sem os seus 2 filhos. Não mostra e não fala também como foi o enterro, né, daqueles 2 rapazes, mas o seu pai também já não estava mais com vida. No momento em que ele ouve que os seus filhos morreram, mas precisamente quando ele ouve que a arca foi tomada, ele cai de costa, ele estava sentado e bate a cabeça e quebra o pescoço e morre naquele momento. Então, também ficou sabendo, mesmo que não se importou muito com isso, como nós podemos inferir, ele também ficou sabendo da morte dos seus 2 filhos. E por fim, na lição anterior a essa, nós vimos aqui Davi também tendo que se despedir de 2 filhos. Primeiro, na realidade, três filhos. Primeiro, a criança fruto do adultério. Ele teve que se despedir e teve que enterrar aquela criança. A criança, infelizmente, por causa do adultério, a criança nasceu e depois morreu. Ela ficou muito doente, nós observamos Davi jejuando, buscando a face de Deus para que Deus revertesse a situação, mas não teve como e a criança morreu. Foi fruto do adultério. E depois disso também, por causa do adultério também, já consequências do adultério, nós observamos Absalão matando o seu próprio irmão Amnon e Davi tendo que enterrá-lo. Logo mais em seguida, um pouco mais à frente, nós observamos aí Absalão, depois que ele toma o reino e depois que ele foge ali, ele fica pendurado em uma árvore e ele é morto ali naquele lugar também. Então, Davi, ele também enterrou 3 filhos. Ele teve essa dor insuportável também. É tanto que quando Absalão ele morre, Davi quase se desespera. Davi quase perde a vida também. Ele pensou que ia morrer. Ele andava de um lado para o outro dizendo, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Então, uma dor insuportável. Mas hoje nós vamos estar falando aqui sobre a dor de Jó. Ele teve várias dores. Mas eu tenho certeza que uma das maiores que ele teve foi de saber que os seus 10 filhos morreram de uma só vez. Então, vamos estudar sobre Jó e sobre essa situação, tirar aqui algumas lições para a nossa vida, caso aconteça com qualquer um de nós, ou caso você seja usado também para estar sendo um canal, um instrumento de Deus para poder estar dando uma palavra de consolo a uma pessoa que esteja passando por isso. Muito bem, vamos aí para o primeiro tópico. A família de Jó. Primeiro ponto, quem era Jó? Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer e deve fazer, com toda certeza, alguns dias atrás, na própria igreja, depois do culto, uma pessoa, um jovem, me perguntou se o livro de Jó seria uma ficção. Por que se fala dessa forma? Porque existem alguns teólogos, lógico, o pensamento deles, que dizem que o livro de Jó é uma poesia, apenas uma poesia e uma ficção. Não existindo, não tendo como uma pessoa passar por aquilo e, como diz um hino, e ainda sobreviver. Então, alguns defendem que ali era uma ficção.
Mas perguntamos, será que o livro de Jó é uma ficção? Ou o livro de Jó é algo verídico, de alguma coisa que aconteceu, de uma história que aconteceu? Então, a própria Bíblia, ela já responde isso. A Bíblia vai iniciar o livro de Jó dizendo, havia. Então, ela não dá uma margem para se pensar que isso é um conto, uma fábula, uma lenda, algo ali de ficção para os judeus daquela época, os hebreus daquela época. Não, de maneira nenhuma. Pela tradição dizem que foi Moisés, o escritor do livro de Jó. E alguns escritos hebreus ou escritores hebreus, alguns chegam a afirmar que possivelmente Moisés escreveu isso quando ele ainda estava com Jetro, ali pelos lados de Midian. Porque eles alegam que Jó, ele mesmo sendo daquela região, ele era uma pessoa temente a Deus. Nós observamos que o próprio Jetro era daquela região e era uma pessoa temente a Deus. Nós observamos a filha de Jetro, ela também era daquela região e era uma pessoa temente a Deus também. Então alguns dizem que ele possivelmente era um sheik muito rico daquela época e ele então, de alguma forma, ele conheceu o Deus Todo-Poderoso, e é tanto que no livro de Jó, por várias vezes fala-se o nome de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, a própria Bíblia já demonstra que o livro de Jó não é uma ficção. Outra coisa que chama a atenção é a localização. Todos são sabedores disso, de que algumas cidades que a Bíblia fala, algumas cidades deixaram de existir. E não se sabe a localização dessa cidade, que era um lugar e uma cidade. Tá? E também, outra razão porque não é uma ficção, são os nomes. Os nomes de Jó e o nome dos seus 4 amigos. Então, ali fala-se o nome de pessoas que viveram naquela época. Então, nós observamos que isso também é uma demonstração de que não era uma ficção. Agora, um dos pontos primordiais e mais palpitantes que prova que o livro de Jó ele não é uma ficção é porque o próprio Deus, nada mais, nada menos do que o próprio Deus, ele cita Jó. Mas ele cita Jó como? Junto com outros. Ele cita Jó junto com Daniel. Nós observamos isso em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Ele diz que uma das pessoas que, ainda que chegasse na presença dele, para clamar a face dele, para que a misericórdia viesse, era Jó. E Jó, ele é citado com quem? Com uma pessoa que existiu, Daniel. Como que Deus citaria uma pessoa que não existiu junto com uma pessoa que existiu? Então, Ezequiel 14, 14, eu vou colocar aí na tela agora. Você pode observar que Deus é que fala sobre a palavra e fala que Jó existia. Por quê? Porque Daniel também existia. Existiu, né? E outra prova também que nós observamos é o irmão de Jesus Cristo, Tiago, na sua epístola, no capítulo 5, versículo 11, ele vai dizer e ele vai trazer para nós e mostrando para aqueles cristãos daquela época que estavam começando a sofrer perseguição e estavam desesperançosos,
ele vai dizer que o exemplo que nós temos que ter, que nós podemos buscar na Bíblia Sagrada, de perseverança e paciência, é Jó. Se o livro de Jó é uma ficção e se Jó ele não existiu, como que Tiago ele vai dar uma palavra para os irmãos que estavam sendo perseguidos? Como que ele vai dar uma palavra para que eles tivessem paciência e fossem perseverantes como Jó, sendo que Jó não existiu? E também nós podemos citar agora aqui a última observação que pode fazer. O próprio Deus, ele dá testemunho de Jó. Para quem? Para o diabo. Ele diz que Jó é sincero, reto, justo, temente a Deus e se desviava do mal. Como que Deus vai dar testemunho de uma pessoa que é uma ficção e que não existe? Então, cai por terra este pensamento de que Jó ele não existiu. Então nós podemos observar isso aí e ler o livro de Jó nesse pensamento. Foi uma pessoa que existiu, passou por um sofrimento inexplicável para nos dar o exemplo, assim como Tiago fala, que nós podemos vencer também. Passar pelo sofrimento, sair do outro lado sendo vencedor. E também mostrando que todos estão passíveis de que alguma tragédia pode acontecer cedo ou mais tarde, querendo ou não querendo Deus. Segundo ponto, a esposa de Jó. Aí vai voltar aquela questão que foi falado algumas aulas em outras escolas dominicais. A mulher de Jó, ela era realmente uma mulher perversa? A mulher de Jó, ela era uma mulher ambiciosa? A mulher de Jó, ela era uma mulher que não era temente a Deus por causa da palavra que ela diz para Jó? E voltamos para o mesmo pensamento daquela época, quando teve a lição sobre Jó. Toda mulher, ela é muito mais frágil do que o homem. Isso é ponto pacífico. Isso, todos concordam com isso aí. O que essa mulher está passando não é a mesma coisa, ou seja, a força que ela tem não é a mesma força que Jó tem. Então, essa mulher, ela teve 10 filhos. Os 10 filhos estiveram dentro do ventre dela. Essa mulher sentiu as dores de parto de cada um daqueles filhos. Essa mulher, ela viu aquelas crianças crescerem, possivelmente agora eles já eram rapazes. Essa mulher, ela viu tudo isso. E num momento de um minuto para outro, essa mulher perde todos os seus filhos. O alvo aqui não era a mulher de Jó. O alvo aqui era o próprio Jó. Então, o alvo de Satanás era atingir Jó. Ela foi precipitada na palavra que ela disse? Foi, com toda certeza. É tanto que o próprio Jó fala para ela e chama ela de quê? Não no aspecto principal e a palavra literal. Temos que ver o entendimento por que Jó chama aquela mulher de louca, como uma doida. O que Jó está dizendo ali e falando para ela, depois da palavra que ela diz, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele está dizendo, você está sem juízo.
você perdeu o juízo. Você não sabe o que você está falando. A tua palavra que está saindo da sua boca aí é uma palavra que nem mesmo você sabe o significado dela. Então, eu defendo de que essa mulher, ela usou aqui a dor que ela estava sentindo no coração para poder falar aquilo para Jó. É lógico, também poderia ser um impulso para que Jó desprezasse a Deus, voltasse, né, e tomasse uma outra posição, e com isso fazendo a vontade do inimigo, que estava dizendo, olha, toca em tudo que ele tem, na saúde dele, ele vai blasfemar de ti. Então, indiretamente, ela também estava impulsionando para isso aí. Mas a mulher de Jó, ela passou por uma dificuldade que talvez mulher nenhuma aguentaria. E o próprio Jó, o que ele passou, talvez nós, qualquer um de nós, também não suportaríamos. Terceiro ponto, os filhos de Jó. O que nós sabemos desses rapazes é muita pouca coisa. O que nós sabemos desses rapazes e moças, né? 7 rapazes, 3 moças. O que nós sabemos deles é o que a Bíblia diz. É que eles, de quando em quando, de vez ou outra, eles faziam banquetes. Eram 10. Então, se cada um nasceu em um mês, todo mês tinha festa. Então eles eram jovens que gostavam de banquetes. E o que nós sabemos é isso. É que eles constantemente faziam uma festa na casa do outro. Não se sabe o que rolava nessas festas em questão de bebidas, de como eles agiam. A Bíblia não fala, mas fala que eles faziam banquetes constantemente. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia já coloca algo em Jó que nós podemos e temos que ter. Todo pai, toda mãe tem que ter. A Bíblia vai dizer que Jó, enquanto seus filhos faziam aqueles banquetes lá, a Bíblia vai dizer que ele levantava de madrugada e ia oferecer um sacrifício ao Senhor, holocausto ao Senhor, oferecer uma oferta ao Senhor, principalmente pela vida dos seus filhos, que porventura, como ele mesmo vai dizer, porventura eles pecaram em alguma coisa contra Deus. Então ele pede perdão pela vida dos seus próprios filhos. Então, uma situação aqui mostrando aqui como era Jó e como eram os filhos desse patriarca. Muito bem, vamos para o segundo tópico. Lidando com a morte dentro da família. Então nós observamos aqui que Jó, a Bíblia vai dizer que as tragédias começaram a vir a galope, uma atrás da outra. Era o tempo de uma pessoa entregar uma péssima notícia, quando dava as costas, chegava outro e já contava. Então ele teve vários prejuízos aqui, né? Nós observamos o primeiro ponto, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos seus filhos. Então, eles tiveram aqui prejuízos em todas as áreas. Vamos aqui citar algumas. Na área financeira, por quê? Porque ficou sem nada. O que tinha de gado, o que tinha de camelo, o que tinha de cabra, o que tinha de animais, todos foram roubados. Também ele foi atingido na área da saúde, porque logo depois ele é atingido também no seu próprio corpo. Enfermidades ali, chagas tomaram conta do seu próprio corpo, então ele foi atingido na área da saúde. Ele também foi atingido na área social e na área
espiritual. A Bíblia vai dizer, e ele mesmo, em um momento, ele vai dizer que as pessoas riam dele. E as pessoas, ao passarem por ele, colocavam a mão no nariz para não sentir o fedor do seu corpo, por causa das feridas que estavam no seu corpo. Então, ele foi atingido na área social, as pessoas afastavam dele agora, uma pessoa que era benquista, uma pessoa que era respeitada de uma forma grande naquela época. Agora as pessoas meneavam a cabeça, as pessoas se afastavam dele. Ele foi atingido na área então social, na área espiritual. Por quê? Porque o objetivo ali era atingir a sua espiritualidade com Deus. O objetivo principal era atingir Jó na sua comunhão com Deus. E por último, por causa da aula, por causa do tema, ele foi atingido também na área familiar. Ou seja, seus próprios filhos, todos os filhos foram mortos de uma só vez. E, para piorar a situação, a mulher que estava passando por essa luta muito grande, não vigiando, podemos falar dessa forma, ela também foi usada ali para atingir um pouco mais, apertar ali e massacrar um pouco mais as feridas de Jó, dizendo para ele: ainda retens a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Então, o que nós aprendemos aqui nesse primeiro ponto, melhor dizendo, sobre as surpresas de Jó, quanto às tragédias que vieram ali para ele, o que nós aprendemos aqui é que ser humano nenhum está inerte, está livre de que não aconteça algo de tragédia com ele. Cedo ou mais tarde pode acontecer. Temos vários e vários casos. Temos um exemplo de um pastor que estava dentro de um avião e o avião perdeu ali, saiu da pista e explodiu. Era um pregador da palavra de Deus, estava no auge da pregação da palavra de Deus. E temos outros e outros casos de pessoas que, de diversas maneiras, abateu-se uma tragédia dentro da sua família. Então, nós não estamos livres de que não aconteça nada com a gente. Não, de maneira nenhuma. Se nós estamos aqui na face da terra, nós podemos a qualquer momento passar por isso. E onde começou tudo isso? Lá no Jardim do Éden. Quando o pecado entra no mundo e entra na vida do homem, também a morte, ela vem. Então, o próprio Deus vai dizer, olha, não coma, porque certamente no dia que comeres, morrerás. Ele comeu, mas não morreu. Mas a consequência daquilo veio de diversas formas. Foi morte espiritual, mas também a morte física está englobada nisso aqui. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então nós podemos entender morte aqui de diversos aspectos também. A morte espiritual, mas também a morte carnal. Nós estamos caminhando para isso todos, até que Jesus, se Jesus não voltar e arrebatar a igreja, eu, você, todos nós passaremos por isso. É difícil falar sobre isso? Sim. Mas o problema é quando essa morte, para nós, ela chega de surpresa e arrebata aquelas pessoas que mais nós amamos e nunca esperamos que eles iriam primeiro do que nós. Isso é um problema muito forte, um problema muito sério mesmo e que precisa ser alertado. Segundo ponto, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua esposa.
Deixa eu falar uma coisa com todos. Toda pessoa que passa por esse momento, ela precisa passar pelo luto. Não adianta, de maneira nenhuma, eu chegar lá, o pastor chegar lá, seja quem for, chegar para uma pessoa que está passando por uma tragédia dessa, principalmente de perder e enterrar os seus próprios filhos, não adianta chegar ali e dizer, levanta a cabeça, olha, levanta do teu lugar, vai para a igreja, faz isso, faz aquilo. Não adianta. Não adianta, isso não vai adiantar naquele momento. Aquele momento ali é momento de luto, é momento de dor. Eu vou deixar nas descrições desse vídeo um PDF de uma apostila que eu encontrei e é uma apostila muito boa. Não tem teor evangélico, mas essa apostila ela foi feita por um grupo de pessoas, principalmente psicoterapeutas, uma pessoa que estava ali naquele grupo, já passou, já não está entre nós, essa pessoa, mas eles fizeram essa apostila com um objetivo: ajudar as pessoas no luto parental. O nome dessa apostila, eu vou colocar aí na tela, o nome dessa apostila é Amada Helena. Ela fala justamente sobre pais que perderam os seus filhos, seja na gravidez, seja depois deles terem nascido, e seja também depois de adultos, os pais que tiveram essa tragédia. E o objetivo dessa apostila ou dessa cartilha é justamente ajudar as pessoas a passar por isso, com muitos e muitos conselhos. Eu vou deixar aí, na realidade, vou deixar o site deles para que você possa entrar lá e baixar essa cartilha. Ela é de graça. Ela é de graça. Você pode baixar e guardar ou talvez entregar para alguém que esteja precisando de um ombro amigo, de um consolo nesta hora. Eu tenho certeza que Deus pode usar essa cartilha para também estar ajudando aquela pessoa. Então eu vou deixar na descrição para que você possa baixar. Terceiro ponto: fidelidade ao Senhor em meio à dor. Quando Jó, ele fica sabendo, ele rasga as suas vestes, joga cinza sobre a sua cabeça e então ele dá o brado, um brado muito conhecido dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, nu também eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa declaração, ela expressa a dor dele, ela expressa também o sentimento dele naquele momento, ou seja, eu vim sem nada para esse mundo. E significa que eu também estou partindo, porque tudo está se acabando, os meus filhos todos morreram agora, só falta eu. Então, eu cheguei sem nada, eu vou voltar. Essa questão de nu, voltarei para lá nu, não quer dizer que voltaria para o ventre da sua mãe, mas ele estava dizendo justamente uma questão de morte. Então, nu saí do ventre da minha mãe e é nu que eu vou voltar para lá. Mas aí ele dá uma declaração que com certeza dá um tapa na face do diabo, aonde ele vai dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E não teve outro jeito. O diabo teve que voltar e teve que pedir mais opções, né? E aí tocaria na enfermidade, colocando enfermidade na vida de Jó. Então, essa expressão aqui, ela fala muito, né? Ela fala muito sobre o sentimento que Jó estava sentindo naquele momento. Terceiro tópico: o cristão e o luto. Agora vamos falar sobre
o cristão. Falamos agora mesmo que qualquer um de nós podemos passar por isso. E o primeiro ponto, o pastor Elienay Cabral, ele coloca assim: não culpe a Deus. Porque, infelizmente, nesses casos de tragédias em que envolve muitos filhos morrendo na mesma hora, a pessoa fica sem entender, e uma das saídas que muitos procuram é culpar a Deus. É colocar a culpa em Deus. Mas desde o início estou falando, isso pode acontecer. Existe um ditado aí no mundo, né, no secular, que diz que para morrer basta estar vivo. E isso é uma verdade. Então, cedo ou mais tarde pode acontecer isso, seja com o pai, seja com a mãe, ou seja com os filhos. Então, não culpe a Deus. Por mais difícil que seja a luta, não culpe a Deus. Deus está no comando de tudo, mas Ele não impede que essas coisas aconteçam se está traçado. Segundo ponto, vivendo o luto. E aqui eu vou trazer alguns conselhos, algumas palavras aqui para você, ou você que está vivendo o luto, ou você que está vendo esse vídeo para buscar também palavras para falar para uma outra pessoa. Vou te dar aqui rapidamente 10 conselhos para uma pessoa que superar a perda de um filho ou dos filhos. O primeiro, permita-se você chorar. Não aceite ninguém chegar para você dizendo não chore. Eu estou dizendo para você, está passando por isso? Chore. Chore. Coloque para fora. Chore, porque o choro é um jeito de você aliviar também a sua alma. Segundo, viva o luto. E aqui eu quero dizer uma coisa que a psicologia diz que 6 meses dura um luto. Mas um luto de um filho ou de vários filhos, quem pode dizer quanto tempo dura? Então viva o luto, mas viva sabendo que Deus está te abençoando, está na direção da sua vida, Deus está no controle. Viva o luto, mas não se esqueça de viver. E o tempo certo, no tempo certo, aquilo não vai sair de dentro do seu coração. Você sempre vai ter saudade. Mas, com toda certeza, com o passar do tempo, Deus irá consolar a tua vida. Então, mas o tempo do luto, viva ele. Não deixe ninguém chegar para você e dizer: você não pode viver luto. Não, viva o luto. Tá? Terceiro, tente não focar nos detalhes do ocorrido com o seu filho. Como foi que aconteceu? Eu quero saber. E os detalhes, isso vai aumentar muito mais. Eu sei, tem pessoas que querem saber e é o direito seu, mas isso vai aumentar ainda mais a dor do teu coração. Por outro lado, converse com as pessoas sobre as qualidades dos seus filhos. Quarto lugar, não invalide e nem deixe ninguém validar seus sentimentos. É o que você está passando. Não invalide, não deixe uma pessoa chegar e dizer que você está fazendo hora com isso. Em quinto lugar, reconheça que você não está sozinho. Com toda certeza alguém vai te ajudar. Alguma pessoa vai chegar e vai te oferecer um ombro amigo. Oferecendo esse ombro amigo, chore nesse ombro. Essa pessoa está ali para te ajudar. Você tem irmãos na igreja, você tem irmãs em Cristo que pode te ajudar. E eu tenho certeza que elas te ajudarão nessa hora. Você tem amigos também, você tem familiares. Evite a solidão, busque companhia, cuidado para não ficar muito tempo sozinho.
fique junto de pessoas que querem realmente te ajudar e que estão disponíveis também para te ajudar. Sexto conselho, sexta palavra para você. Não coloque limites no tempo da sua recuperação. Né? Aquilo juntando sobre a questão do luto. Não coloque limite. Eu vou ficar 4 meses, né? Eu vou ficar 6 meses. Não, fique o tempo que Deus te conceder. Mas passe por cima junto com Deus desse momento. Não espere que um dia passe sem que você pense no seu filho. Não, pense. Pense mesmo. E principalmente, lembre das coisas boas, como eu disse agora mesmo. Vai ter, todos os dias você vai lembrar. Mas isso, com o passar do tempo, isso vai ser na sua vida um momento em que você vai lembrar e vai estar ajudando também outras pessoas em nome de Jesus. Sétimo conselho, cuide de si mesmo e dos outros filhos. Não se esqueça, principalmente algumas mães, alguns pais, quando o filho morre, acabou o mundo. Não, tem os outros filhos também que você precisa cuidar. Eles precisam de você. Do mesmo jeito que você cuidava e tinha amor por aquele que foi, tem amor por aquele que ficou. 8º, espere passar por muitos primeiros. Ou seja, é o primeiro ano sem ele. É o 2º ano sem ele, né? É o primeiro aniversário que ele não está comigo. Hoje era o aniversário dele. Não pense que isso não tem como esquecer. Não tem. Naquele dia você vai lembrar disso. Mas lembre, junto com Deus, lembre das coisas boas. Então espere sempre os primeiros. Primeiro aniversário, primeiro, dia das mães, sem ele, sem ela, e por aí vai. Mas prepare-se para isso junto com o Senhor Jesus Cristo. Nono conselho, pegue e ponha na tua vida a promessa que nós temos de que Deus é que enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Isso está escrito lá em Apocalipse, está para o futuro, mas pode ter certeza, Deus também enxuga hoje as nossas lágrimas também. E não há consolador melhor do que que é o Espírito Santo. Ele vai te consolar. E em 10º e último lugar, entenda que os desígnios de Deus, ainda que muitas vezes nós não podemos entender, eles são absolutos. E temos que aceitar a sua vontade. É difícil? Ninguém está falando que não é. Mas com paciência, com esperança até mesmo de ver se ele partiu com o Senhor, esperança de um dia rever novamente, isso é normal, natural, e isso serve de alento e de esperança para a nossa vida. Então, entenda os desígnios de Deus e aceite também esses desígnios. Muito bem. 3º ponto, mantenha a esperança. A luta do pai e da mãe cristãos deve ser, a partir desse momento, mesmo com a dor, mesmo com o sofrimento, é manter a sua vida junto com Deus da melhor maneira possível. Mantenha-se firme na presença de Deus. Voltando para o caso de Jó. Jó, ele em todos os momentos, mesmo em alguns momentos, ele não blasfemou contra Deus, mas ele lamuriou. Em momentos ali, ele disse, em muitos momentos ali, ele falou da sua própria vida, que ele não deveria ter nascido. E isso se chama crise existencial. Então, busque se manter firme na presença do Senhor, e se você tem filhos, também mantenha os seus filhos sempre na presença de Deus. Muito bem, chegamos aqui para o final da nossa videoaula
desta semana, onde tratamos aqui sobre Jó, sobre quando os pais têm que enterrar os seus filhos. Que Deus abençoe a todos. Eu espero que você ministre uma excelente aula neste domingo. Que Deus possa te usar de uma forma grandiosa ali na frente dos teus alunos. E também eu peço a Deus neste momento para que Deus venha consolar os corações dos pais, das mães que estão ainda enlutados, que estão ainda sofrendo pela perda de um ente querido. Que Deus venha consolar o teu coração, que Deus venha te dar muita força. Deus abençoe a todos. Quero pedir que você curta o nosso canal. Deus abençoe a todos. Quero pedir mais uma vez, curta o nosso canal, nos ajude, estamos iniciando, temos poucos vídeos aí, mas estamos iniciando, estamos procurando melhorar um pouco mais na iluminação, no ambiente em si. Ajude-nos aí nesse canal, o objetivo é para o reino de Deus. Ajude curtindo, se inscrevendo, compartilhando. Tem o sininho também, clica aí no sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai estar te avisando. E se você curtir o canal também, e se tiver muitas curtidas, o YouTube vai ver que esse canal ele é de relevância para as pessoas e vai indicar mais também para muitas pessoas. Que Deus abençoe a todos. Nos vemos na próxima videoaula. Aproveito para dizer também, vou deixar os slides em PowerPoint aqui na descrição. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, em nome de Jesus Cristo. Amém.